Olá a todos, tem um tempo que eu não estou fazendo vídeo, estou ocupado com outros afazeres, mas não deixo de fazer um vídeo agora porque estou percebendo um movimento que está acontecendo nos últimos meses. Aliás, nos últimos 6 meses. Foi antes um pouco da posse do presidente Jair Bolsonaro. Que o complexo de vira-lata está mudando de ideologia ou está abarcando uma nova ideologia. O que acontece? Nós vemos uma imagem muito negativa no nosso país. E não há porque assim a gente estar descontente com o nosso próprio país, né? É um país com muitos problemas sociais, econômicos, de ordens culturais e etc e tal. É um país que muitas pessoas estão deixando, estão indo embora, estão tentando fazer sua vida nos Estados Unidos, na Europa. Já fiz um vídeo sobre que é aquela questão da polêmica do Eduardo Bolsonaro, que deu todo aquele comentário que eu julguei inadequado, mas vendo o vídeo do Fábio Rappi, ele refuta a fala do Henri Bugalho, que o Henri Bugalho está dizendo que lá fora temos uma imagem que o Brasil vive uma ditadura fascista, que os brasileiros são fascistas, etc., que é culpa do que por que agora votamos em alguém da extrema direita, que o brasileiro agora é visto como um radical, sendo que o próprio Fábio Rappi disse que isso não é bem verdade. Mas de certas declarações como pessoas como Henri Bugalho, o próprio Jean Willis, corrobora com essa narrativa. Porque que acontece? Esses caras estão realmente dizendo que o Brasil não presta, que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil as pessoas são ineptas, são burras, etc. É muito curioso porque esse discurso muda, sendo que há cerca de 4 anos atrás, quando já havia aquelas manifestações para tirar a Dilma, que deveríamos respeitar os 54 milhões de votos, porque tinha que se respeitar a democracia, a vontade da maioria. E que seria um golpe tirar a Dilma, porque que a Dilma não foi culpada, que era um complô para dar o golpe. Toda aquela narrativa furada. Então, estava conversando com um amigo meu e surgiu o fato do artigo 13. Eu até compartilhei, fiz uma piada com a aprovação do artigo 13, que vai entrar em vigor na União Europeia. Eu falei, melhor ficar no Brasil mesmo do que ficar na Europa. Este meu amigo já ficou na defensiva. Ué, como assim? Mas a Europa é uma maravilha, o primeiro mundo. A Europa, eu quero ir para a Europa, eu quero morar em Portugal, na Espanha, eu quero ir embora desse país horrível. E disse inúmeras coisas, cunhos negativos. E por mais que ele tenha razão, ele não está errado em certos cunhos negativos. Afinal, o Brasil é um país complicado, sim. Mas essa exaltação de lá fora, que a grama do vizinho é mais verde, é bastante curiosa. Porque era de um grupo político que dizia que a grama do vizinho é mais verde, e o outro grupo político, não, estão errados. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. A nossa grama é bem verde, sim. Nossa grama é maravilhosa. Só que essas pessoas agora também dizem que a grama do vizinho é mais verde. Por quê? Porque eles confundem o Estado com o partido. Eles confundem o governo, que é temporal, com o Estado, que é uma coisa que sempre vai ficar. Até então, o governo brasileiro continua independentemente de partido, seja qual for. A República Federativa do Brasil continua. O que muda são a gestão, o governo que entra, além das eleições. Então, por exemplo, nós tivemos espectros diferentes ao longo dos últimos 50, 60 anos. Nós tivemos o presidente como Getúlio Vargas, nós tivemos Juscelino Kubitschek, tivemos a regime militar, tivemos governos mais abertos, mais liberais, mais esquerdistas, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, agora Bolsonaro, um governo mais centro e direita. Mas o Brasil é o mesmo.
O Estado brasileiro continua presente. Só mudou quem governa e a posição a diversos ideais, mas a narrativa desse povo é que agora o Brasil presta no momento e não presta no outro. O Brasil é bom no momento e não é bom no outro. Ah, o brasileiro é bom, agora o brasileiro é um filho da puta. E isso não é verdade. Por quê? Porque acontece o seguinte, que não devemos julgar quem quer ir embora do Brasil e são mais justas as proposições dessas pessoas, porque elas estão visando um mundo melhor. Só que a gente tem que também ter cuidado que existe uma exaltação desmedida, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda. Em um dado momento, a direita brasileira está enaltecendo os Estados Unidos e Israel como se fossem as últimas maravilhas do mundo, que são os melhores países, que são um exemplo para nós. A esquerda brasileira coloca que a Europa é o exemplo, que a Europa a gente tem que copiar a Europa, mas copiar a Europa no sentido, não no sentido econômico, por se dizer, em si a sociedade europeia, que também tem seus problemas, tanto como os Estados Unidos e Israel, por exemplo, mas a Europa também tem seus problemas. Muitas coisas que problemáticas surgiram na Europa. Devemos reconhecer que a Europa é o berço da nossa civilização, que a nossa civilização tem preceitos romanos, preceitos gregos, que a igreja abarcou tudo isso durante a Idade Média. Então todos os valores ocidentais de uma cultura cristã, de uma cultura católica, depois veio a reforma protestante e teve um outro viés, um viés mais protestante, mas veio o secularismo, o liberalismo e todas as outras coisas, mas preceitos ocidentais. E o novo mundo, o continente americano, tanto o norte, o central e o sul, foram colonizados por esses países. Então houve essa migração, essa conquista. Então os povos indígenas que viviam aqui foram subjugados, muitos foram catequizados, outros foram exterminados, outros morreram por bactérias e outras coisas que vieram com os europeus, mas não há uma sociedade indígena como um todo. É uma sociedade de semelhantes. Nós falamos línguas de matiz indo-europeu, o latim, que também tem os Estados Unidos, que é o inglês, que é deriva do anglo-saxão. Mas não há, por exemplo, um país no continente americano que fala uma língua de matiz indígena, como o Tupi-Guarani e outras línguas. Não existe uma nação que é exclusivamente indígena. Mas há áreas do Brasil que há povos indígenas, mas a nossa sociedade é uma sociedade que fala uma língua latina, que tem preceitos romanos. E isso veio da onde? Da Europa. Então, mas a Europa também tem seus problemas. E o artigo 13 e 11 é um deles, que é o que? É o cerceamento da liberdade da expressão. Porque hoje nós comunicamos por onde? Pela televisão, pela revista, pelo jornal ou pela internet? Essa dinâmica de você ser o interlocutor e o espectador. Na internet todos somos interlocutores. Eu falo, você fala. Eu comento o que você falou. E você vai comentar de volta. Um bate e volta. Na internet tem isso e todo mundo vê. Na televisão não. A televisão fala pra você e você só assiste. Você só participa assistindo, mais nada. Você não interfere em nada. Na internet há essa troca. E cerceando isso, você vai tolhindo essa comunicação. Então as pessoas vão cada vez falar menos. E uma sociedade que não se manifesta, não participa, é uma sociedade que vai padecer sobre certos problemas que a Europa vai passar. Ou vocês acham, mas a Europa é tão desenvolvida, o povo é tão culto, que não sei o que. Sim, mas lá há problemas. E se surgir pessoas do mal? Porque é muito curioso.
O Brasil vive uma ditadura fascista, o Brasil é um país horroroso, que o povo é atrasado, mas não há leis que cerceiem liberdades individuais, não há lei que censure meios de comunicação, que censure opiniões. Quem que censura entre as opiniões? São as próprias pessoas que rebatem que as outras dizem. Isso não é censura. Isso é apenas contra-argumento. Censura se seria se, por exemplo, o Felipe Neto está lá, o Felipe Neto, o Cleison, o Bugalho. O Bugalho não está aqui no Brasil, mas vamos supor que sim. Eles de repente são processados ou presos ou têm suas contas encerradas porque eles estão falando mal do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro aprova uma lei que eles vão para a cadeia porque falou mal dele. Isso não tem no Brasil, não vai ter. Agora, por exemplo, na Europa com direitos autorais, qualquer coisinha vai virar motivo para processos, para tiradas de plataforma, então as pessoas vão ficar mais acuadas. Não haverá outras plataformas, o YouTube vai sair do ar na continente, na União Europeia, e não vai ter outros. Como que as pessoas vão expressar suas opiniões sem ser no Facebook e outras redes sociais? Então elas vão fazer o quê? Como que elas vão escrever e-mails? Como que elas vão fazer? Isso é complicado. E se houver um problema de governo nesses países, como essas pessoas vão poder se articular? Elas vão tudo por SMS agora? É bastante curioso isso. E vivemos um mundo que a comunicação se transforma. Por exemplo, áudio e vídeo. Hoje postamos fotos de qualquer coisa, de qualquer momento, de qualquer situação. A comunicação é mais rápida. Se você tirar isso, então, por exemplo, a questão de mobilizações de manifestações na Europa também vão ficar prejudicadas. Ou será que não? Não sei. Mas, por exemplo, há muitos problemas, muitos ideais que foram colocados pela Europa que não surgiram coisas boas. A própria eugenia, o nazismo, o fascismo, o comunismo surgiram onde? Na mesma Europa. E aí? Por mais que os preceitos que prezamos e conservamos até hoje também são europeus, as coisas que querem esmagar que defendemos também é europeu. Também surgiu do mesmo povo europeu. Karl Marx era alemão, Benito Mussolini era italiano. E aí? Que nem há pessoas que defenderam e defendem até hoje que também nasceram naquele continente. São Tomás de Aquino era de uma região da Itália. Por exemplo, enquanto, por exemplo, pessoas do mal, podemos citar uma pessoa do mal, Napoleão. Napoleão não era europeu, era francês. Na verdade ele era de Córcega. Acho que era de Córcega. Era de Córcega, era de Córcega. Mas e aí? E há pessoas bem que defenderam, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tentou combater Hitler, o Sanchoy, era britânico, europeu também. E quantos pensadores, quantos filósofos não eram europeus? No tempo que o novo mundo ainda estava nascendo. Pense nisso. Há coisas boas e ruins na Europa. Mas a Europa, por exemplo, também está padecendo por problemas. Há países lá que não conseguem lidar com seu povo. A vide a França, com o Emmanuel Macron não consegue lidar com seu próprio povo revoltoso. E aí? Há problemas de imigração na Europa, de pessoas refugiadas. E aí? O próprio continente europeu não sabe lidar com isso. Problemas criados pela Revolução Árabe, pela Primavera Árabe. E aí? Bashar al-Assad não caiu até agora. O Estado Islâmico foi reforçado, até pelos próprios Estados Unidos. E aí? E quantos ataques terroristas lá não sofrem? Fora outros problemas, por exemplo,
problema do próprio globalismo, do eurasianismo, do Putin maniqueando. São coisas que acontecem na Europa. Mas a Europa é vista como que o Brasil deva ser pela esquerda. A gente vai copiar o socialismo escandinavo, não é bem socialismo, mas para eles são que Portugal é socialista, Espanha é socialista, França é socialista, Alemanha é socialista, que o Brasil vai ser aquele socialismo. Ótimo. Não vai ser o socialismo da Venezuela, modelo cubano, marxista não. No máximo vai ser que nem, por exemplo, os maoístas na Angola. Mas isso é complicado. Então eles acham que a gente vai copiar aquele modelo econômico, sendo que o campo cultural também não influencia. Claro que influencia. Se, por exemplo, do que adianta ter inúmeros aparatos para uma seguridade social, pessoas corruptas comandando tudo. É incrível isso. E por que a moral está ruim? Podemos citar muitas coisas, mas não cabe a mim citar nesse vídeo, senão esse vídeo aqui vai ter mais de 40 minutos. E aí? Mas você vê que hoje a esquerda odeia o Brasil. A esquerda que se dizia amar ao Brasil, mas ela não amava o Brasil, ela amava o governo que ali estava, que era o governo do Lula e da Dilma. Mas a esquerda sempre odiou o Brasil. Ela queria que o Brasil fosse um Estado forte, que fizesse uma propaganda de força e de um Estado que provinha tudo. Um Estado que fazia frente aos Estados Unidos, fizesse uma pujança assim, que o Brasil é um exemplo, só que estava enfiando dinheiro em outros países. Isso não é falado. Pois é. Quem que se beneficiou com isso? É a própria Nicarágua, Venezuela, que houveram dinheiro BNDES em países ditaduras africanos. Mas não houve grandes obras de infraestrutura que a gente precisava. E agora a gente precisa. E vai ser culpa do Bolsonaro. Que nem a questão da reforma da Previdência. Meu amigo betista diz que a reforma a déficit não existe. Será que não existe? Mas fala pra ele se ele quer ter filhos. Não, ele odeia o ser humano, porque esses ideais de odiar o ser humano também vieram desses europeus progressistas. As pessoas preferem ter cachorros e gatos do que ter filhos. Como o cachorro e o gato pagasse a previdência dessa pessoa. Isso é incrível, mas acontece. Talvez o Brasil e se o Brasil quebrar, vão culpar o Bolsonaro e vão clamar pela volta do PT, que vai fazer a gente quebrar mais ainda, com políticas de inchaço de Estado. Então parece que essas pessoas, elas criticam, e é muito curioso, elas criticam os políticos, mas amam o Estado. E não estou defendendo o anarcocapitalismo, estou dizendo que há uma dialética nisso, que as pessoas preferem, elas só gostam do Estado quando é do partido delas. Que nem, por exemplo, a pessoa que era anti-PT falava horrores do Brasil e queria um modelo americano de vida, enquanto que o governo era do PT. Aí agora defendem mais o Brasil, mas defendem o Brasil, vocês defendem o Brasil ou o governo do Bolsonaro? Aí que está o X da questão. Só que também há erros no governo do Bolsonaro. E estamos aqui para alertá-lo, não somos contra o governo Bolsonaro. Há interpretações errôneas sobre isso. Mas não quer dizer que o governo Bolsonaro seja criticado e que somos esquerdistas do dia para a noite. Não é bem assim. Mas enfim, acho que eu me estendi muito, mas era esse o meu recado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.